Vamos lá. Nosso entrevistado de hoje, ele mesmo vai se apresentar. Como que você chama? Meu nome é Eider Carvalho Reis. Quantos anos você tem, Eider? Eu acho que é 32, viu? Porque depois dos 30 a gente para de contar um pouco. Quem é a sua família, Eider? Quem são as pessoas que fazem parte da sua família? O que elas representam para você? Pois é, minha família, de forma. Eu tenho uma família muito grande, mas espalhada aí no Brasil, né? E minha família mesmo é meu pai e minha mãe, hoje. É, eu tenho dois irmãos, uma irmã por parte de pai, que mora em São Paulo. Tenho um irmão por parte de mãe. Antes dos dois se conhecerem, cada um teve um filho, né? E eu sou filho dos dois aqui. Tinha eu e mais um que faleceu quando eu tinha 17 anos. Esse meu irmão faleceu e acaba que fica eu, meu pai e minha mãe mesmo. Tenho muitos parentes por parte de mãe na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, a região lá. E do meu pai também na Bahia, em Vitória da Conquista. Foi até onde os dois se conheceram. Sim. Minha mãe foi trabalhar em Vitória da Conquista e conheceu meu pai, enfim. Aí vieram para Belo Horizonte e eu sou mineiro, nascido aqui. Isso que eu ia falar, era a próxima pergunta. Você nasceu em Belo Horizonte mesmo? Foi criado aqui a vida toda? Como que foi a Nasci na infância? Jacuí, inclusive, no hospital, esqueci o nome ali da Jacuí, é o hospital referência da época lá. E, ou seja, tem nascido e criado em BH mesmo, mineirinho da Gema. E sua profissão, Eider? O que você faz da vida? Qual que é o seu trabalho? Conta um pouquinho pra gente, resumido aí. Minha profissão, eu hoje, talvez o nome moderno que se deu aí é marketplace, né? É vendedor online. E nesses dias de coronavírus, né, tá sendo uma das únicas profissões que, assim, tá ainda dando para trabalhar, de certa forma. Eu sou formado em engenharia de controle e automação, trabalhei na área há uns 2 a 3 anos. E aí eu sempre vendi coisas, desde pequeno. Já vendia ferramenta desde novo e chegou um certo momento, eu comecei a anunciar na internet meio incrédulo. Assim, eu vou lá, isso aqui vai ser um extra. Eu pensava assim, eu vou ser engenheiro e ter esse extra. Porque a gente sempre pensa em dois, três caminhos, porque se um der errado, você está no outro. Só que, na verdade, o caminho que foi florescendo mais, vamos dizer assim, foi esse, de vendas online. Deu tudo certo, graças a Deus. Que bom. E seus hobbies, Eider? O que você tem, o que você faz no seu tempo livre? Tirando trabalhar, quando você realmente tem nada para fazer, o que você Aí tem que vontade? tá, O que você faz? aí que tá. Eu não tenho muito tempo livre. Todo mundo tem tempo livre, né? Mas o meu tempo livre é sábado, vamos dizer assim, que quase nunca está livre, né? Ou você está pregando, ou você está preocupado em passar uma lição, ou passar uma mensagem no PG, ou pelo menos estar ali presente. Sim. Mas, vamos dizer assim, no contexto de sábado é estar com vocês, né? Com a galera nossa aí, que eu já conto como sexta-noite. No domingo, que normalmente eu fico mais de boa e ultimamente eu tenho ido, né, para Lafayette, onde é a terra da amada, né, da, dos familiares dela, e a gente fica ali no final de semana e volta para a vida dura aqui de segunda a sexta, que é sem tempo livre. E quando tem um tempo livre, eu invento alguma coisa para fazer, sabe? Agora, ultimamente, estou fazendo as aulas de inglês aí, fazendo outras coisas pessoais, mas tudo no pequeno tempo livre que sobra, né? Vai na academia, não é porque eu gosto, mas é porque tem que ir. Acho Ótimo. que é, Devagarinho a gente vai descobrindo os hobbies aí, ó. Academia, gosta o de que eu ler gostaria mesmo era clássicos, jogar bola. Deus, Eu jogar gostaria futebol. mesmo de jogar bola, eu gosto. Porém, não tá sobrando tempo e aí tá complicado. Mas é isso aí. Então vamos lá, Ed. Agora a gente vai passar para um lado um pouco mais espiritual e filosófico da coisa. E a gente vai adentrando realmente na parte bíblica da sua jornada aí. Como que você conheceu a palavra de Deus, Ed? Vamos lá. Minha mãe, aliás, meu avô, bisavô, enfim, o pessoal era adventista. Como chegou a mensagem até eles, eu não vou saber falar assim. Mas tem até um livro conhecido na nossa igreja, que minha mãe me mostrou há pouco tempo, que um capítulo é reservado para um bisavô nosso.
que foi um dos pioneiros da mensagem adventista lá na região da Bahia, fora. E aí eu tenho uma referência muito grande do meu avô, o pai da minha mãe. Assim, a pessoa que eu vi que até hoje, assim, eu não conheci Jesus pessoalmente, mas pelo que a gente lê, né, que mais se assemelhou com Cristo. Ele era manso, era paciente, era aquela pessoa que só falava, assim, ele não era puxa-saco, não é isso, mas ele falava coisas que agradavam a todos, sabe? Pessoa Jesus mesmo, assim, o mais próximo de Jesus que eu conheci. E ele educou minha mãe, né? Então, minha mãe, minhas tias, todas tinham raízes adventistas. E aí, quando minha mãe, ela, muito jovem ali, por diversas coisas, ela engravidou do meu irmão mais velho, que não é do mesmo pai, né? Meu, por vergonha da família, enfim, ela fugiu, ela saiu de Bom Jesus da Lapa e foi para Vitória da Conquista. E ela ficou por um tempo afastada da igreja, né? Eu tô contando mais a história da minha mãe que a minha, né? Mas para chegar na minha. Boa. E aí ela ficou afastada e, por fim, conheceu meu pai, ficou junto, aquele negócio todo, aí nasceu, né, meu irmão, depois nasceu a mim. E a gente morando aqui em Belo Horizonte, tinha muitos amigos que iam em igrejas. Iam em igrejas, católica. Eu lembro de um amigo meu que chamava João, ele chamava a gente muito para ir na igreja, eu acho que é quadrangular, se eu não me engano. E a gente ia, mas não se sentia parte, não é um negócio estranho até. A gente vai, mas não cria raiz no lugar, porque parece que aquilo ali não é o seu lugar. Não estou falando mal de nenhuma religião, mas é por aí mesmo. Eu não sentia aqui é meu lugar. E era engraçado, porque de tanto minha mãe falar das histórias bíblicas, a gente lê alguma coisa, nas escolinhas da igreja quadrangular, a gente, tipo assim, eu era um dos que mais respondia as coisas da Bíblia e tal. E eu era, assim, pela lógica, eu era o que não era da igreja, né? Sim, sim. E aí o negócio foi passando e tal, até que dois senhores de idade, né? Eu ia falar velhinhos, mas assim, a nossa entrevista é tudo tranquilo aqui. Eles começou o movimento adventista aqui no bairro Tupi e eles começaram a procurar o pessoal que era adventista e chegaram na minha tia. Minha tia falou, eu tenho uma irmã que ela sempre foi adventista, desviada e tal, aí vieram visitar. Quando veio, minha mãe nem queria receber, né? Porque quando a pessoa está afastada há muito tempo, ela tem um pouco de vergonha, de receio. E eu e meu irmão queria, não, a gente quer saber o que é isso aí e tal. E aí eles começaram a dar o estudo bíblico pra gente, eu lembro como se fosse hoje. Todo final do estudo bíblico eles cantavam a mesma música. É aquela crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece, né, ao que Deus mandar, o negócio assim. E aí, ele, dando estudo bíblico, chegou no momento do batismo e falou assim, se a gente queria se batizar. Eu e meu irmão falou de pronto, sabe? A gente quer se batizar e tal. Minha mãe não podia se batizar porque ela não era casada com meu pai. Sim. Aí, eu e meu irmão nos batizamos em 1998. Acho que foi dia 14 de agosto de 1998. E aí ficamos na igreja um tempo. Foi até o pastor Cláudio que me batizou. A Natália costuma brincar comigo, falar que eu tenho história com o pastor Cláudio, porque ele me batizou, depois ele me rebatizou. E aí, mas é porque eu gostava muito dele. Ele tinha sido um pastor do Tupi e foi um pastor muito bom na época. E aí batizei em 98 e alguns anos depois eu estava fora da igreja. Porque quando você é criança, você não sabe 100% o que você está fazendo. E as influências da adolescência, elas são muito difíceis. E meu irmão saiu e começou, né, ter carro, festa, enfim, várias coisas assim que atraíam muito mais jovens do que estar na igreja em si. Sim. E aí eu saí. O mundo é bem forte, né? Nessa fase da adolescência é uma fase onde os jovens estão mais propícios, né, Vulnerável. a participar dessas. E aí minha mãe ficou orando por mim exatamente 10 anos. E aí que minha mãe, né, se fortaleceu, voltou e tal, se batizou, fez o correto ali, se casou, forçou meu pai a casar com ela, no sentido que, né, porque quando já tá muito tempo junto, a pessoa nem liga para isso. Aí meu pai falou, minha mãe falou, tem que estar, aí eles casaram, tá tudo certo, minha mãe se batizou. Minha mãe é uma mulher muito de Deus, assim, e aí ela ficava orando. Eu conheço ela, então eu posso falar, dona D, é especial. É verdade, ela tem uma ligação ali coladinha com Deus, eu queria falar que isso é verdade. E ela orando 10 anos,
E aí foi numa semana de oração jovem que ela me chamou para ir na igreja, eu enrolando todos os dias da semana, né? Chegou na sexta, ela falou, ó, se você não for hoje, eu vou ficar com raiva de você. Aí eu fui assim, eu vou só porque pra não ficar com raiva, sabe? E fui assim, certo assim, na minha cabeça, ó, eu vou, vai entrar aqui e vai sair aqui. Que o povo fala, não tá com nada aquilo ali. Tipo isso, sabe? Sim. Porque você começa a estudar, fazer faculdade, você acha que aquilo ali que importa, né? Que esses negócios. Eu sempre respeitei a Deus, mas religião em si eu achava, isso é muita frescura esse negócio aí, vambora. Aí fui pra igreja e tal, o irmão começou a pregar, é um negócio até estranho de falar, mas só eu sei falar, só eu sei o que foi. Sim. Ele contou a minha história, só que era a dele que ele tava contando. No finalzinho que deu uma desviada. No meio da história eu até pensei, não é possível que minha mãe tá contando minhas coisas pra esse povo, tá? Eu achei que era a minha história. E aí foi até o William, né? Um abraço para ele, tem muito tempo que eu não vejo ele. E a história dele foi semelhante com a minha. E aí no final, o Espírito Santo ele foi mexendo aqui dentro, aqui, foi fazendo um negócio assim, que só no céu que eu vou descobrir como que é isso. Que eu decidi, porque eu entrei assim, é impossível eu ficar nessa igreja guardando sábado, não indo nas festinhas, sei que, não fazendo as coisas que eu já estou fazendo, né? Sim. E aí o Espírito Santo ele entrou de uma forma que tudo isso ficou muito pequeno, sabe? E eu falei, não, a partir de. E eu lembro que os irmãos do Tupi tinham mania de falar, volta mais vezes, você sumiu, não sei o quê. E eu sempre falava assim, não, volta, amanhã eu tô aí. Só que era pura história, né? Sim. Porque você não quer desfazer das pessoas, aí você fala que vai vir e tal. E mais Mas pra... na verdade eu sabia que eu ia. E aí foi quando esse dia aí o Espírito Santo entrou mesmo, mexeu, balançou e o pessoal falou, volta aí amanhã. Eu falei, pode ter certeza que eu volto pra nunca mais sair. Amém. E aí eu me batizei, a menina da nossa igreja chama Dani, ela é até do Vocal Sândalos, um abraço para ela aí, se ela escutar um dia essa entrevista. Ela cantou uma música lindíssima, que me emocionou muito, né? Me emocionou meus familiares também, sobre essa questão do batismo, da volta, né? Que Cristo está de braços abertos e tal. E aí eu voltei e nunca mais eu quero sair. Claro que eu não sou perfeito, que tenho meus erros, né? E que estou lutando para vencer esses erros que eu já sei quais são. E aqueles que eu também não sei, né? Que às vezes a gente está em ignorância, vai lendo a Bíblia, vai conhecendo, vai tendo mais luz e vai vendo que aquilo não era a forma correta. Sim. Ficou longa essa resposta, né? Não, mas ficou bom. E atualmente, para quem não sabe, o Eider, depois de toda essa história bonita de conversão e reconversão, né? Ele atualmente é o nosso líder de jovens da Igreja do Jaraguá para esse ano de 2020. E foi também, né, no ano de 2019. Então a gente tem muito contato. Eu estou aqui entrevistando ele, mas é um grande amigo. E vamos continuar as perguntas, Eider. Vamos embora. Quais são as suas perspectivas para o futuro? Resumido essa, hein? Suas perspectivas tanto pessoais quanto perspectivas no mundo espiritual, assim, de como as coisas têm se desenvolvido no mundo atualmente, mesmo essa visão aí do corona hoje em dia no mundo. O que isso traz para você de visão, de perspectiva para o futuro? Olha, você fala de perspectiva aí, você me envolveu tudo, né? Sim. Vamos lá, terrenas primeiro, né? Em relação à minha vida pessoal. Eu creio que muito em breve eu irei casar, né? Amém. É algo que eu nunca pensei que iria acontecer. De fato mesmo, eu falava assim, esse negócio de casamento é pros outros, pra mim esse trem não serve não. Mas eu acho que tá se encaminhando para isso, né? Conheci uma pessoa muito bacana que também casou a questão dela ser adventista, de ser uma pessoa que busca a Deus, que muito maior do que ser adventista, Sim. é alguém que me aproxima de Deus, né? Então, isso é um fato preponderante na minha visão. Sim. E em relação aos negócios, né? Eu creio que hoje, assim, eu esteja vivendo um dos melhores momentos da minha vida, no sentido que Deus tem me abençoado muito. E eu quero continuar abençoando a outros. Eu percebo que Deus me dá algumas bênçãos para que eu abençoe a outros, né? Em relação aos jovens da nossa igreja, eu costumo dizer, e eu acho que isso é verdade mesmo, que a gente tem um grupo de jovens ali coeso, né? E que talvez seja um dos melhores
sei lá, do Brasil. Claro que eu já conheci outros grupos de jovens também muito bons, que se igualam a gente, mas melhores eu acho que eu não vi ainda não. Modéstia à parte. É no sentido de muita gente boa mesmo, espiritual, que busca mesmo a Deus, sabe? Sim. E aí é o seguinte, sobre ao futuro mesmo, né? Sim. As coisas estão caminhando para o fim, não tem como não dizer isso. Pandemias, já houveram outras doenças também trágicas aí, que mataram até muito mais pessoas do que essa, Sim. mas vamos deixar a pandemia de lado. Sim. É o menos A importante Bíblia, nesse momento, né? a Bíblia, ela já nos mostra que o fim está próximo, né? E a gente deve se preparar mesmo, não tem muito. O segredo é esse, se preparar, é ler a Bíblia, é dedicar, é buscar, é tentar levar isso a outras pessoas, é tentar acertar a sua vida com Deus, né? Porque a todo momento a gente tá caminhando, de repente a gente dá um tropeço ali. Sim. E aí a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Poxa, será que eu nunca vou atingir um nível melhor, né? E eu acho que é por aí, sabe? É lutar com todas as forças e de todas as formas, né, ao lado de Cristo, para vencer essas tendências pecaminosas que nunca, até a volta dele a gente vai pecar, é claro, mas dá para ir diminuindo, dá para ir ficando mais consagrado, eu acho que é por aí, Ficar porque cada vez mais perto do exemplo, né? porque quanto mais perto você ficar, eu acho que o seu testemunho, a sua vida vai levar mais pessoas a Cristo. Sim. Agora, outra pergunta interessante que eu recebi como sugestão, são duas, na verdade, juntas. Você acha que é possível nós fazermos algo que abrevie a volta de Cristo? Ou a volta de Cristo tem seu tempo determinado, que não compete a nós interferir em nada? Existe essa possibilidade? Não existe? E se existe, o que você faz ou faria para que isso acontecesse, para que seja abreviada a volta de Cristo? A pergunta é complicada, né? Olha, quando a gente lê as profecias, a gente percebe que tudo tem data determinada, né? Assim, para acontecer, assim, normalmente é assim. Por exemplo, Jesus tinha que vir naquela época, naquela cidade, ser batizado naquele dia. Vou dar um João exemplo. Batista que viria logo antes dele, né? Já tem a indicação de João Batista que viria para preparar o caminho. E, por exemplo, Abraão, né? Deus falou, olha, esse povo vai ficar escravo por tantos anos. Ou seja, eu acho, né, na minha ignorância, que Cristo já tem data para voltar, que tudo vai colaborar para que ele volte na época que ele predeterminou. Porque ele é todo poderoso, é sábio o suficiente para, na minha humilde ignorância. Porém, pessoas, para que esse dia aconteça, vamos pensar da forma contrária agora. Sim. Não é abreviar. Se eu não fizer nada, possivelmente, esse dia iria prolongar. Eu posso estar Porque Deus atrasando a volta de Cristo, né? Isso. Vamos pensar da forma contrária. Mas esse dia vai ter que acontecer porque Deus é Deus. É o dia que ele marcou na agenda dele. E aí pessoas vão colaborar para que esse dia que Deus marcou aconteça. Sim. Agora essas pessoas podem ser eu e você ou não. Ou podem ser, Né? inclusive, as pedras, né? É o que se cita. Exatamente. Exatamente. As pedras, se possível, né? Se ele quisesse, as pedras pregariam. Né? Os anjos, né? Então, a gente pode colaborar para que aconteça na data pré-determinada por Deus. Só que se eu não quiser colaborar, vai acontecer nessa data do mesmo jeito, porque outra coisa vai acontecer. Sim. Agora, eu acho que é nosso papel colaborar. Se eu quero estar junto, né? Sim. Imagina, se eu quero que aconteça alguma coisa, eu tenho que colaborar para que essa coisa aconteça, não é sentar e ficar assistindo. É o que a gente foi chamado a fazer, né? Exatamente. Agora, como fazer isso? Às vezes eu me cobro muito porque talvez essa quarentena venha até para a gente refletir mais, né? Sim. Com a correria, muitas vezes a gente não dedica o suficiente. A gente lê as histórias da Bíblia que pessoas deixaram a sua vida para seguir a Cristo. Né? O contexto era outro, sim, mas a gente muitas vezes segue a Cristo, mas não quer deixar a nossa vida. Né? Isso me preocupa, de certa forma, mas eu sinceramente não sei muito o que fazer. O que eu
tento, né, tentando buscar, me alimentar para que em um momento crucial eu esteja preparado. E ao longo dos dias, né, levar de acordo com, por exemplo, aqui na empresa, a gente faz um culto todas as manhãs, tem pessoas já que é de outra denominação que já vai vendo aquilo ali, opa, isso não está certo, a Bíblia fala assim, e na minha denominação ensina assim. Então, de certa forma, a gente já está pregando, né? Com Sim. os jovens, né, algumas coisas que a gente faz, mas eu acho que ainda a gente poderia fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que esse sentimento é bom, de Sim, você esse sempre sentimento de não achar estar que... acomodado, sempre sentir falta de algo é interessante, porque te mantém, né, sempre em movimento, sempre com vontade de fazer mais. Eider, para a gente encerrar, eu queria fazer algumas perguntas rápidas para você. Um livro. Pois é, cara. Eu sei que muita gente vai falar em livros, né? Outros livros, ou até quando fala um livro, eu não tenho coragem de falar outro a não ser a Bíblia. Legal. Fica até meio assim, não, mas o cara tá falando o cara é da igreja, não sei o quê, aí vai falar a Bíblia. Parece meio Mas, clichê, né? Mas justifica pra gente sua resposta. pois é porque assim, esse livro, eu tô fazendo ano bíblico, por exemplo, e eu tô percebendo assim, a gente já lê a Bíblia há muitos anos, já acompanha, mas talvez eu tô agora fazendo ano bíblico de forma escutando o áudio ali. Eu acho que e aí eu vou escutando o áudio no momento que eu tô mais relaxado, tranquilo, principalmente quando eu tô tomando banho. Aí eu vou escutando os capítulos da Bíblia ali, o áudio, e aquilo ali você vai percebendo que como Deus age, é, não tem outro livro que é tão tremendo, que mostra tanto as coisas como são de fato, qual lado você deve ficar, e se você não ficar, as consequências serão claras, mas as consequências não são porque Deus é ruim, mas é porque é algo natural desse grande conflito. Se você escolher o lado do mal, pode até parecer que a vida está boa, mas o seu caminho é de morte. E se Sim. você escolher o lado do bem, você pode até sofrer, mas é um caminho de vida eterna. Então não tem um livro mais transformador. O tempo todo pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, tem que ler o livro tal, o livro do cara ali que escreveu, que não sei o quê. Eu falei: perca de tempo, eu já não tenho tempo. Se eu perder tempo lendo esses outros livros, eu não vou ler a Bíblia. Sim. Não é nem que Verdade. você. Talvez eu sou um pouco ignorante nesse raciocínio, né? Porque eu Não, sei que existem outros livros bons, mas eu prioridade. não consigo ler. Eu penso assim: se eu tiver tempo livre, se eu estiver conseguindo ler a Bíblia e tendo tempo para ler outro livro, ótimo. Mas se eu não estiver nem conseguindo ler a Bíblia, eu não posso ler outro livro, porque eu tô ocupando minha mente com coisa que não é fundamental, vamos dizer assim. Sim. É secular, não é prioridade, né? Então é Era por para isso ser que uma a Bíblia pergunta rápida, mas vamos lá, para a próxima. foi mal. Música, uma música. Eu tava pensando, eu imaginei que você ia fazer essa pergunta sobre música, né? Porque é algo assim de praxe, mas eu gosto muito daquela Daniel Litt que fala que Jesus é tudo, né? Porque de fato ele é tudo. E gosto muito do Grande Comandante. Assim, não tem uma música assim, específica, mas em geral eu gosto muito de ouvir aquela Grande Comandante, sabe? E o toque dela ali eu acho bem bacana. Legal. Próximo. Vamos, a gente vai procurar e colocar na descrição do vídeo depois quando a gente publicar. E uma Beleza. passagem bíblica que te marca muito, algo que é importante para você, na qual você se firma, você sempre se lembra. Ó, eu vou até procurar onde que ela tá aqui, porque eu fiquei até de fazer isso. A passagem fala assim, quer ver? Um minutinho. Tá em Gálatas 6, né? Espera um minutinho, Lucas. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu acho uma passagem muito forte, né? Sim, e Gálatas dura, né? 6, versículo 7. Mas assim, de Deus não se zomba. É algo tremendo. A gente vê até algumas coisas que a gente nem sabe se é verdade ao longo da história, né? Por exemplo, aquele exemplo do Titanic ali. A gente, Sim, de fato, é só especulação, eu acho, pelo são- menos até onde eu vejo. E várias outras, né? Que o pessoal fala, fulano falou que Deus não faria isso e tal. Teve até uma brincadeira com o Cruzeiro esses dias, que um camarada cruzeirense falou que nem Deus rebaixaria o Cruzeiro e tal. Mas não é nem por aí que eu tô querendo dizer, sabe? Não é nem essas bobagens aí que eu acho que Deus nem dá ouvido para esses ignorantes.
É no sentido de o cristão, a pessoa que é cristão, fingir de ser cristão, sabe? Eu falo isso pra mim, quando eu mesmo me caio, né, em algum erro. De Deus não se zomba. E você vê que quando grandes reis, quando grandes pessoas que Deus colocou lá em cima, por exemplo, Davi, entre aspas, zombou de Deus, o tombo foi grande. Sim. Então, de Deus não se zomba. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado, então, Eider, pela essa entrevista. Foi um prazer falar com Falou, você. querido. Agradeço aí. Acabar essa quarentena, eu te dou um abraço. Falou, tamo junto, um abraço. Valeu, Eider. Falou, tchau. Tchau.